Olá pessoal, como é que vocês estão? Olha, eu estou muito bem. Aqui, professor Nunes. O que nos traz aqui? Olha, hoje eu vou escrever todas as fórmulas de física que você precisa, as principais fórmulas de física. Por isso, não saia dessa aula, é uma aula muito importante. Você vai fazer exame de física, não esqueça essas fórmulas, jovem. A primeira fórmula é esta aqui. Diz assim: a velocidade da propagação da onda é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Okay? Aqui a velocidade é metros por segundo, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Temos aqui o comprimento de ondas em metros e a frequência em hertz. Okay? Daqui nós podemos achar o comprimento de onda, não é? Que é velocidade sobre a frequência. Dessa relação, sabemos que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Ou seja, quanto maior é a frequência, menor é o comprimento de onda, ok? 2. Qual é a segunda forma importante que nós temos que saber? Comprimento de onda máximo, as leis do corpo negro. Comprimento de onda máximo é igual a constante de Wien sobre temperatura. Aqui, comprimento de onda máximo em metros, temperatura em kelvins, ok? Daqui também podemos achar a temperatura, isso é, na verdade, o desenvolvimento disso. Ou a outra forma, né? Se pedissem temperatura é constante de Wien dividido pelo comprimento de onda máximo. Estamos juntos? Então, vamos para a terceira fórmula, que é emissividade é igual a constante de Planck, constante de emissividade vezes a quarta potência da temperatura. A emissividade é diretamente a quarta potência da temperatura. Quanto mais, aqui é diretamente proporcional, não é? Se nós aumentamos a emissividade, a temperatura aumenta também. Estamos juntos? Em temperatura elevada a 4. Então, essa é a fórmula muito importante que nós temos que saber. Não vá na sala do exame sem saber essas fórmulas. E agora também temos aqui o calor. Como é que nós calculamos o calor? Calor é igual a calor específico vezes a massa vezes a variação da temperatura. Estamos juntos? Então é importante nós conhecermos esta fórmula, ok? A quinta fórmula que nós temos que saber, jovem, tem a ver com as leis de Planck, que diz que a energia de um fotão é igual à constante de Planck vezes a frequência. Dessa forma, também podemos desenvolver a energia é igual à constante de Planck vezes velocidade dividido pelo comprimento de onda, velocidade da propagação da luz ou velocidade de uma onda eletromagnética, ok? Depois, vamos para efeito fotoelétrico, a equação de Einstein, que diz assim, diz que energia incidente é igual a função trabalho mais energia cinética máxima. Nós podemos desenvolver essa fórmula. Energia incidente é constante de Planck vezes a frequência incidente, que é igual a constante de Planck vezes a frequência limite, nesse caso função trabalho, mais o meio da massa vezes velocidade ao quadrado. Esta massa é a massa do eletrão. Estamos juntos? Ok? Então, depois dessa fórmula aqui, também é necessário conhecer a sétima fórmula. Claro, a fórmula da função trabalho, que é constante de Planck vezes frequência limite. E ainda no fenômeno fotoelétrico é importante saber a fórmula de potencial de paragem, que é constante de Planck vezes frequência incidente sobre eletrão menos função trabalho, nesse caso, que é constante de Planck vezes frequência limite, dividir pelo eletrão. Estamos juntos? E aqui a unidade de potencial é em volts, não é? Então, depois dessa forma, nós já vamos para níveis de hidrogênio. Nesse caso, 9. Diz que o módulo da variação da energia é igual a constante de Planck vezes a frequência, que também nós podemos resolver constante de Planck vezes velocidade sobre comprimento de onda. Estamos juntos? Então, vamos passar para número 10. Vamos falar aqui de raio-x, algumas equações, algumas igualdades muito importantes. Temos aqui potencial, temos potencial elétrico, ok? Temos aqui potencial vezes
a carga é igual a 1/2 da massa vezes velocidade ao quadrado. Esta aqui é a carga de eletrão. Massa vezes velocidade ao quadrado, que também é igual à constante de Planck vezes a frequência, por sua vez é igual à constante de Planck vezes comprimento ou velocidade da propagação da onda sobre comprimento de onda. Estamos juntos? Depois disso aqui, nós vamos para fissão ou fusão nuclear. Numa fissão ou fusão nuclear, liberta-se energia. Como é que nós calculamos esta energia? Energia é igual a 931 vezes defeito de massa. Essa energia deve ser dada em megaelectronvolt. Ainda nisso, falando dessa energia, de acordo com esta, tem outra fórmula. Energia é massa vezes velocidade ao quadrado. Velocidade da onda, né? Ao quadrado. Essa energia aqui deve ser dada em joules, ok? 12, aqui é 12, né? A fórmula 3. Vamos para hidrostática. Hidrostática. Pressão exercida por um sólido é força sobre área ou sobre superfície. A pressão é dada em Newton por metros quadrados, força aqui é dada em Newton metros, aqui área é dada em metros quadrados, né? A unidade da pressão também é Pascal. É importante nós conhecermos essa fórmula. Depois temos 14, pressão hidrostática. A pressão, se houver influência da pressão atmosférica, é igual à pressão atmosférica mais densidade vezes altura vezes aceleração de gravidade. Então, são essas fórmulas que nós precisamos saber. Quando nós vamos para hidrodinâmica, é necessário conhecer a fórmula da vazão ou caudal, que é velocidade dividido pela variação de quem? De tempo. Também a vazão é igual a aqui é volume, né? Volume sobre variação do tempo. E caudal, por sua vez, é igual a velocidade vezes área. E quando nós falamos da vazão ou caudal, aqui nós falamos de área aqui, área. Sempre nós vamos ter aqui tubos, né? Vamos falar de tubos caudais. Os tubos têm formato de cilindros. Vamos ter aqui velocidade. A nossa área vai ser π vezes raio ao quadrado. Ou nós podemos ainda dizer que velocidade vezes π, por sua vez, o raio é diâmetro sobre 2, tudo ao quadrado. Nesse caso fica velocidade vezes π, diâmetro ao quadrado sobre 4, ok? Essa é outra fórmula que nós temos que saber. Agora, nós ainda vamos falar de quem? Já falamos de vazão, né? Vamos falar de princípio de Bernoulli. Princípio de Bernoulli diz assim, pressão 1 mais 1/2 densidade vezes velocidade 1 ao quadrado, mais densidade vezes altura, vezes aceleração de gravidade, vezes altura 1, é igual a pressão 2, mais 1/2 da densidade velocidade 2 ao quadrado, mais densidade vezes aceleração de gravidade vezes aqui altura 2. É importante nós conhecermos isso, ok? É importante nós sabermos disso. Depois disso, nós vamos para... Depois de nós conhecermos esta fórmula, meu companheiro, nós vamos falar de gases ideais, né? Temos aqui a equação dos gases, é uma equação muito importante que diz assim, pressão vezes o volume é igual ao número de moles vezes constante universal de gases vezes a temperatura. Dessa relação, a pressão é dada em Pascal, volume em litros, temperatura em Kelvin. Agora, também... Ei, que número é este aqui? 10? Já perdi o número, mas tá bom. Vamos lá passar. Agora, também dessa relação, nós temos que saber que pressão 1, volume 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2, volume 2 dividido pela temperatura 2, né? É importante nós conhecermos esta fórmula. Agora, depois disso, no processo isotérmico, o que nós temos que saber é que pressão 1, volume 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2, volume 2. Processo isotérmico, a temperatura é constante, né? Pressão é inversamente proporcional ao volume. Processo isobárico, a pressão é constante, então volume e temperatura são diretamente proporcionais. Volume 1 sobre temperatura 1 é igual a volume 2 sobre temperatura 2. Processo isovolumétrico
volume constante, pressão 1 dividido pela temperatura 1 é igual a pressão 2 dividido pela temperatura 2. Então é importante nós sabermos disso. Tem outra fórmula que nós temos que saber. Trabalho realizado por um gás a pressão constante é pressão vezes variação de quem? Do volume. Ok? Agora, também nós temos que saber que quando um gás recebe calor, uma parte desse calor vai para a energia interna, mais variação da energia interna, mais aqui trabalho, né? Então é importante nós conhecermos essas fórmulas. Depois disso, ok, vamos para a oscilação mecânica. Na oscilação mecânica, o que nós temos que saber? Período é igual a tempo dividido pelo número de oscilações. E a frequência? Número de oscilações dividido pelo tempo. Dessa relação, nós sabemos que período é inverso da frequência, é inversamente proporcional à frequência. E temos pulsação cíclica, que é 2 vezes o π sobre período. Ou pulsação cíclica é 2 vezes o π vezes a frequência. Também nós temos que conhecer a fórmula, não é, de período de um pêndulo gravítico, que depende do fio. É 2 vezes o π vezes raiz quadrada do comprimento de fio vezes sobre a aceleração de gravidade. Ok? Período de uma mola elástica é 2 vezes o π raiz quadrada da massa sobre constante elástica. Então é importante nós sabermos isso. Depois de você saber isso, vamos para equações. A equação da elongação em função do tempo é dado por amplitude vezes seno de pulsação cíclica vezes o tempo mais ângulo de fase. E se queremos a equação da velocidade, é só derivar essa equação. Se formos a derivar isso, vamos ter amplitude vezes pulsação cíclica vezes cosseno de pulsação cíclica, aqui cosseno, mais pulsação cíclica vezes tempo mais ângulo de fase. Dessa relação, velocidade máxima, essa parte aqui, é amplitude vezes pulsação cíclica. E nós também temos a equação da aceleração em função do tempo. É só derivar essa equação. Aqui fica menos amplitude pulsação cíclica ao quadrado vezes seno de pulsação vezes o tempo mais ângulo de fase, onde a aceleração máxima é igual a aceleração máxima é igual a menos amplitude vezes pulsação cíclica ao quadrado. É importante também nós sabermos isso, né? Olha, eu me esqueci da fórmula de, como chama-se? Aqui, quando nós falamos de princípio de Arquímedes, ok? Então, quando nós falamos de princípio de Arquímedes, então, o que nós temos que saber? Empuxo é igual a densidade vezes a altura vezes o volume deslocado. Aqui, acho que é isso. Não altura não. Densidade vezes aceleração de gravidade vezes volume deslocado. Também nós temos que saber, né? A equação de Einstein, muito importante é quando nós estudamos a hidrostática. A velocidade ao quadrado é igual a velocidade. Aqui é a equação de Turchel. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração de gravidade vezes variação de altura. Olha, se eu esqueci alguma fórmula importante, escreva nos comentários, ok? Escreva nos comentários. Uma vez que os exames de física, ultimamente, a Universidade Eduardo Mondlane avalia muito as questões da 12ª. Conheçam, pessoal, bem física moderna, conheçam hidrostática, hidrodinâmica, gás ideal e termodinâmica e também oscilações mecânicas. Olha, gostou dessas aulas, dessa aula, dessas formas, né? Aqui por Nunes. Não custa nada se inscrever, pessoal. Não é justo você assistir tantas aulas e não se inscrever. O que é isso, jovem? Dá moral aí ao professor, né? Para continuar ainda com essa energia de gravar mais aulas.